O que é som? Os sons, eles podem ser produzidos por corpos que vibram. Quando uma pessoa fala, ou então, por exemplo, o som que ela emite é produzido pela vibração de suas cordas vocais. Quando batemos em um tambor, ou então um pedaço de metal, esses corpos eles vibram também e eles vão emitir um som. É o que também acontece quando a gente apertamos uma tecla de um piano. Um pequeno martelo ele percute uma corda esticada e ela começa a oscilar e por isso que o piano ele vai emitir aquele som. Nos instrumentos de sopro, por exemplo, como a corneta, flauta, trombone, saxofone, o que vibra é uma coluna de ar colocada em movimento pelo instrumentista. A gente sabe que todos esses corpos, eles são fontes sonoras que, ao vibrarem, eles vão produzir ondas que se propagam no meio material, que pode ser sólido, líquido ou gasoso, situado entre elas e o nosso ouvido. Então, quando alguém emite um som, esse som, por exemplo, ele vai vir até nós. Se a gente estiver aqui em pé, ou a gente estiver em algum local, ele vai vir pelo ar, pelo meio gasoso. Só que se eu colocar a minha cara perto, por exemplo, de um trilho de trem, alguém bater no trem ou falar alguma coisa, o som também pode vir através do trilho, que seria se propagando pelo meio sólido. E aí, ao penetrar o nosso ouvido, o que acontece com essas ondas sonoras? Elas vão fazer o tímpano vibrar e então esse sinal ele vai ser transmitido pelo nosso cérebro, que vai interpretar como se fosse um som. A velocidade de propagação do som ela vai depender do meio no qual ele está se propagando. E aí, os vestibulares, concursos, eles gostam de colocar uma questão bem típica, que é justamente entender a diferença de propagação do som no ar para algum meio sólido. E é esse exemplo que a gente vai fazer agora para entender como que isso pode ser cobrado. Eu vou ler então aqui e a gente vai fazer junto. Um atirador, ele aciona o gatilho de sua arma que aponta para um alvo fixo na terra. A velocidade da bala ao sair do cano da arma é 660 metros por segundo. Depois de 2 segundos, ele ouve o barulho da bala atingindo o alvo. Sabendo que a velocidade do som no ar é 340 metros por segundo, calcule a distância do atirador ao alvo. Então, como sempre, a gente tem que interpretar o nosso problema. Vou desenhar aqui o nosso atirador. Eu desenhei muito bem, tá? Ele tem uma arminha aqui. E ele está mirando num alvo. A distância dele para esse alvo a gente não conhece. E é justamente isso que a gente quer saber. Então, a gente vai chamar tudo que a gente não sabe, o que a gente faz na física e na matemática, é o x que a gente quer encontrar. E aí, eu vou chamar de seguinte: T1 é o tempo que a bala gasta para atingir o alvo. T2 vai ser o tempo gasto pelo som para ele chegar ao atirador após a bala atingir o alvo. Então, para chegar ao atirador após a bala atingir o alvo. E aí, o que a gente sabe? Como depois de 2 segundos ele ouve o barulho da bala atingindo o alvo, depois que ele atira, e T1 é o tempo que a bala gasta para ir. Então, T1 é o tempo que ela gastou. Depois, T2 é o tempo que o som, que aí o som a gente não tem como representar desenhando, mas é como se o som, depois que batesse, o som vem aqui e ele escuta o som depois. Então, a gente tem que T1 mais T2, o tempo que ele demora para a bala ir, depois o tempo que o som demora para voltar, demora 2 segundos. Na ida, a gente tem que a posição da bala ela é S igual a V vezes T. Eu vou considerar a posição inicial da onde a bala está saindo. E a gente tem então que a posição, ou então aqui eu vou até mudar, vou falar que a distância que a bala percorre, ela é a velocidade da bala vezes o tempo, que é T1. E eu vou falar, ou aqui vou deixar S mesmo ainda. E a gente tem também que na volta, então aqui é ida, e aqui é volta. Na volta, a posição do som, né, que ele demora, vou chamar S menos S0 como se fosse uma distância que o som percorre. Ele vai ser
a velocidade do som vezes o tempo que o som demora, que é T2, que eu chamei de T2 aqui. Só que esses S aqui a gente pode até mudar. Por quê? Eu sei que a bala percorre X. E eu sei que o som também percorre X. Já viram onde a gente quer chegar, né? A gente vai igualar os dois então. Igualando os dois, a gente chega na relação entre os dois tempos. Eu tenho que 660 T1 é 340 T2. Por que eu igualei? Porque a bala percorre X. O som também percorre X para ir. Só que a velocidade dos dois é diferente e o tempo vai ser diferente por isso. Igualando aqui, então, a gente chega fazendo essa conta que T2 é igual a 660 dividido por 340 vezes T1. Aí você vai fazer essa conta para treinar, mas eu tenho minha calculadora aqui. E essa conta ela dá 1,32 T1, então. Essa é a relação entre T1 e T2. Na verdade, minto. Eu tenho que essa relação aqui não é isso que eu falei. Eu tenho que fazer o quê? Aqui eu tenho que achar quanto vale T1. T1 eu sei que é 2 menos T2. Só isolar aqui o T1, né? E vou substituir aqui agora. Vai ficar 2 menos T2. Fazendo agora essa conta e resolvendo essa equação, a gente pode fazer que 340 T2 é igual a 660 vezes 2 dá 1.320 menos 660 T2. 660 mais 340, 1.000 T2 é igual a 1.320. T2, então, é 1,32 segundos. Só matemática aqui pura. Só que eu quero a distância. É só eu substituir agora aqui na relação de T2 com X. O que eu quero achar justamente é X. X é 340 vezes 1,32. X, então, fazendo essa conta aí, dá 448,8 metros. Então, esse é o gabarito da questão. E aí, no caso, a gente tem que sempre procurar entender as velocidades diferentes do som. Por exemplo, vai com uma velocidade e vai voltar com outra, porque ele vai com a velocidade da bala e volta com a do som, mas a distância é a mesma. E aqui, o caso para aprender esse conteúdo é praticar com exercícios, fazer exercícios que envolvam essa questão da velocidade do som. Ok? E espero vocês, então, para nossas próximas aulas.